Eu vou te contar uma coisa. Segredo. Só entre nós. Porque essas coisas a gente não pode sair espalhando lá no YouTube, não. Então, é segredo. Você não pode, tem que prometer. Você promete que não conta pra ninguém, que eu vou te falar agora. Você promete? Então eu vou falar. Eu vou falar baixinho, aqui entre nós. Não sei se dá pra ver. Não sei se vai dar pra ver na câmera. Mas sabia que eu tenho cabelo branco aqui? Você acredita que quando eu tinha por volta dos meus 36 anos eu acho, foi quando eu olhei no espelho pela primeira vez e vi meu primeiro cabelo branco. E aquele momento pra mim, não ri, mas aquele momento pra mim foi devastador. Porque eu olhei no espelho e falei, acabou, tô velha. Acabou. A minha vida, assim, meu mundo caiu ali naquele momento. Falei que era segredo, não pode rir. Não pode contar pra ninguém esse vexame. Mas foi esse momento ali onde eu pensei, acabou pra mim. Mas não só isso. Sendo bem sincera com você, você sabe que aqui é bate-papo verdadeiro, titia na real. Sendo bem sincera com você, esse momento foi difícil pra mim, porque até então eu não tinha aquela ideia de que a vida estava acabando. Eu sei, parece um pouco trágico, né? Mas, pra mim, aquele momento foi o despertar. Como assim? Até ontem eu era uma criança. Até ontem eu brincava de, sabe, de pique-pega. Aí depois fui pra faculdade. Aí depois estava casando. Aí depois, sabe, até ontem eu achava que eu ia ter 18 anos para sempre. Só porque a minha melanina, né? Quantos anos você acha que eu tenho? 15. Com essa melanina aqui, fora a maquiagem, né? Claro, para disfarçar as manchas na pele. É claro, né? Que eu vou ter 15 aninhos para sempre. Era isso que passava na minha cabeça. Eu era uma pessoa, eu vou contar para você. Segredo. Mas eu vou contar isso pra você. Nunca contei isso pra ninguém. Mas eu vou contar para você. Eu era uma pessoa alienada. Eu era uma pessoa que cresci acreditando que a vida não ia passar. Uma vez eu paguei um mico com um médico. Foi assim, eu tava no médico, eu adorava o médico, ele me dava muita atenção, ele sempre foi muito cauteloso, assim, né, meticuloso no exame ali, no atendimento, fazia tudo certinho, e eu achava o máximo. Isso era tipo adolescente, né? Lá para meus 15, 18 anos, por aí, não era mais do que isso não. Aí eu adorava, então toda vez que chegava no dia, né, de fazer a consulta com esse médico, eu adorava. Aí eu comentando com uma colega, eu falei assim, nossa, quando eu for velha, não ri, não conta isso pra ninguém. Quando eu for velha, eu quero que ele cuide de mim. Alô, quando você for velha, ele já vai ter partido de bota. Então, esse era meu nível de alienação. Esse era o nível da minha cabeça que não tinha a percepção de que a gente fica velho. E eu sei que pode parecer uma coisa ridícula, por isso que eu falei que era segredo. E que não pode contar pra ninguém e nem rir da minha cara. Mas foi justamente nesse momento que eu acordei. Eu falo disso, inclusive, no meu livro, Doce Autoestima. A jornada da louca, nega magrinha, correndo atrás de um moreno sarado, tá aqui na descrição para você. É o único link. Pode clicar. É confiável. Então, esse momento foi o que me acendeu a luz. Plim! Eu tô ficando velha. Eu preciso dar um rumo na vida. Porque até então eu tava, nesse momento, divorciada, fodida, não tinha trabalho, eu não tinha, pensa, nada na vida.
Eu tinha uma casa, morava de favor. Eu tava mais pobre que mendigo na rua. Eu não estou exagerando. Tanto é que uma parte do meu livro fala sobre isso. Eu não estou exagerando. E ali, olhar para esse cabelo branco foi aquela luz que me acendeu. Foi aquele momento de despertar onde eu falei assim, caralho, mas olha só, eu preciso mudar a minha vida. Eu tô ficando velha. Meus seios vão murchar. Vão murchar, gente. Vão murchar. A verdade é essa. Vai murchar. E os meus ovários certamente vão secar. E eu nem filho tive ainda. Eu acho que eu não quero mais. Quase certeza. Também, né? Depois dos 40 dizem que é perigoso. Então é melhor deixar pra lá. Então, nesse momento que eu acordei, eu falei assim, caralho, cabelo branco, tá tudo caindo já. Mentira, não tá não. Tá não, tá não. Ainda não. Mas vai cair. E tá na hora de fazer alguma coisa da vida. Só que por quê? Por que naquele momento foi um choque pra mim? Porque eu passei tanto tempo vivendo a vida das outras pessoas, tanto tempo vivendo pro meu casamento na época, né? E na época eu já não estava mais casada, mas eu vivi tanto tempo pro meu casamento, tanto tempo para religião, tanto tempo para as pessoas. E cadê eu nessa história? Cadê a Roberta? Cadê aquilo que me faria feliz? Cadê meus sonhos se realizando? Cadê? Cri, 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 cri. Foi nesse momento que eu comecei a acordar. Foi nesse momento que eu comecei a perceber que se eu não fizesse nada, ninguém faria. E que eu precisava fazer uma escolha, ou eram as pessoas ou era mim. Só que é muito difícil, vamos combinar aqui entre nós. É muito difícil você deixar para trás determinadas pessoas. É muito difícil você deixar para trás determinados relacionamentos. É muito difícil você começar a se colocar em primeiro lugar. Porque se colocar em primeiro lugar vai exigir que você pare de se importar. E parar de se importar é um pouco ou muito demais egoísta. E ninguém quer ser egoísta, fala a verdade. A gente aprende que se você é egoísta, você é uma pessoa ruim. E eu não queria ser ruim. Na minha cabeça, se eu fosse egoísta, eu era ruim. Eu não queria ser ruim, então não era egoísta. Só que ao mesmo tempo, quando eu olhei naquele espelho e pela primeira vez eu vi um cabelo branco, e não era nem aqui, agora tem um aqui, porque eu não pintei o cabelo, né? Eu mudei de casa, então foi uma loucura, tô sem pintar o cabelo uns 2, 3 meses, uma maravilha, mas eu vou voltar a pintar meu cabelo vermelho, ó. Eu vou voltar a ficar vermelho, do jeito que eu gosto. Então, e na verdade era até aqui o cabelo branco, que eu já vou falar sobre isso, gente. Eu estou ficando careca. Juro pra você. Dói no coração. Mas esse é assunto para outro vídeo. Foi naquele momento que eu olhei no espelho e falei assim, cara, não é que não é que a vida passa? Não é que os anos vêm? Não é que a gente não tem 18 anos para sempre? Não é que a gente tem que fazer um plano de saúde quando ficar velho, ter médico? É quando a ficha cai. É quando a ficha cai. Por que a ficha cai? Porque é a primeira vez que você está olhando para você mesmo no espelho. Já percebeu isso? Já parou para pensar nisso? Que você às vezes não se olha no espelho? Eu tenho sessões comigo, tem uma sessão comigo, que é uma sessão polêmica.
Eu sou uma terapeuta fora da caixa. Eu já te falo isso. Eu sou uma terapeuta fora da caixa. Porque eu ensino as minhas consulentes a ter prazer com elas mesmas. Eu tenho uma técnica que eu não vou contar, é spoiler. Não vou dar spoiler para você. Se você quiser, faça a sessão comigo, que eu ensino as florzinhas a ficarem felizes. Só que a grande maioria das mulheres tem esse trauma, né? Tem esse tabu de que não pode, mulher não pode se masturbar, não, imagina. Mulher não se masturba, não. Aí eu pergunto assim, você toma banho? Você toma banho? Olha lá a porcaria, hein? Você toma banho? Deixa eu ver se tá cheiroso. Tá não, toma banho. Depois desse vídeo você vai lá tomar banho. Lá que você é mentirosa. Tá fedendo. Eu pergunto, você toma banho? Então se você toma banho, minha querida, por que você não se masturba, caralho? Conta pra mim se não é verdade. Você tá lá, você saboando. A mão desce. Ninguém precisa saber. Põe uma música. Vai lá. Uhul. Passa mais sabão mais vezes. Você quer deixar mais limpo, entendeu? O que você tá fazendo? Tô limpando bem. Ninguém precisa saber. Ninguém. Ai, titia, mas eu sou religiosa lá da capela, da montanha, de Faraó. Minha irmã, como você quiser ser chamada, você toma banho. Passa sabão. Lava assim a pimboquinha. Gostoso. Até as perninhas ficarem estremecendo. Jesus não vai brigar com você, tá bom? Então, nesse momento, eu percebi. Por isso que eu tô contando essa técnica, que é uma das que eu ensino no meu atendimento. Que é o quê? A gente não olha pra gente, pro nosso corpo. Um cabelo branco enorme. Agora tá dando pra ver. Olha lá, agora tá dando pra ver ele, tá vendo? Ó, agora tá dando. Ah, viu? Viu? Um cabelo branco enorme. E às vezes a gente não vê. Por que a gente não vê? Porque a gente tá tão ocupada com as outras pessoas que a gente se perde a gente mesmo. A gente não sabe mais o que deixa a gente feliz. A gente não sabe mais como é bom passear com a gente mesmo. Porque a gente está tão apegado aos outros, está tão apegado à vontade, a satisfazer a vontade das outras pessoas, que a última coisa que você faz é se dar momentos de prazer, de satisfação, de alegria, passar um batom vermelho, se olhar no espelho, se cuidar, se amar, se vestir melhor. Ai, titia, eu tô dura, não tem dinheiro pra ir na loja. Vai na loja. Veste as roupas, experimenta, vai no provador, vai nessas lojas que ninguém briga se você vestir as roupas tudo e depois deixar lá pra elas botarem de volta no lugar. Elas ficam putas, mas você pode ir à vontade. Vai lá, veste a roupa, se sente bem, tira a foto. Eu fiz isso uma vez, mas eu comprei a roupa, mas podia não ter comprado, mas enfim. Eu fiz isso lá pro Instagram. Mas eu comprei a roupa, tenho ela aqui pra provar. Mas, vai lá, ninguém tá vendo, ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. A questão é que ninguém tá vendo. Mas você tem que ver. Você tem que começar a se olhar. Senão, passa a vida, passa os anos, passa os dias, passa os milênios. Quando você vê, já tá velha, carcomida. Ninguém liga. Por quê? Porque você mesmo não ligou, porque você mesmo não se importou. Então, a melhor coisa que você faz é gastar menos energia com as outras pessoas, com os problemas, sabe? Aquelas conversas de família. Não. Sabe aquelas conversas de família? Aquelas conversas inúteis? Eu nem participo dessas coisas mais, minha família nem se vê. Não sei se eu falo amém ou se eu fico triste. Amém. Minha família nem se vê. Mas imagina aquelas conversas que seu primo tá dando pra vizinha porque a vizinha é
esposa do fulano de tal, que é da comunidade tal, que é... Gente, que coisa inútil. Coisa inútil. Aí você fica gastando seu tempo pensando, se preocupando com o primo que tá dando com a vizinha, que daqui a pouco o marido vai descobrir, que aí vai chegar na casa, é só babado, né? Só babado. Amor, é só babado. A troco de quê? Vai se preocupar se você tá com cabelo branco, vai se preocupar se você tá gata, vai se preocupar em sair, vai se preocupar em se cuidar, vai se preocupar em se amar, vai se preocupar em com botar a vida para acontecer, voltar para a faculdade, cortar o cabelo, cortar as unhas. Vai cuidar da sua vida, porque senão ninguém vai fazer por você e tu vai parecer uma velha carcomida que ninguém liga. E aí vem falar comigo, titia, mas eu queria tanto aquele homem, mas ele não liga pra mim. Minha querida amada do céu, ligue pra você em primeiro lugar. O que acontece? O que acontece? Eu falo muito disso, muito, mas eu falo muito disso, eu canso de falar isso nos outros canais que eu tenho, que é o quê? Você é incrível, você é maravilhosa, você é diva. Titia, eu não acho isso, eu sei. Por que eu sei? Porque a grande maioria de vocês não sabe. Eu olho, eu vejo, eu atendo vocês, inclusive. As que vêm pra mim, eu falo assim, gente, olha tudo que você tem. Olha quem você é. Olha o que você construiu. Então comece a dar valor ao que você tem, a quem você é. Ou então, daqui a pouco você vai estar tão preocupada com o mundo, tão preocupada com todas as pessoas, tão preocupada em resolver o problema de todos. E quem está resolvendo o seu problema? Quem está se importando com você? Quem está ali para te estender a mão quando você precisa? E significa que as pessoas são ruins e elas não se importam com você? Não. Só significa que você é a única responsável pela sua própria felicidade. Só significa que se você se perde de você, ninguém vai te procurar. Ninguém vai te achar. Por quê? Você é a única que tem um mapa. Então, para você que quer viver uma grande virada na sua vida, seja a vida afetiva, seja a vida emocional, vai que você tá com as emoções lá no pé, né? Lá no pé. Mais lá no pé do que o sutiã. Tô brincando, não leve para o coração. Titi é assim mesmo. E aí, às vezes, se suas emoções estão assim, tá na hora de se cuidar, tá na hora de começar a se valorizar e se colocar como prioridade. Porque você quer que o cara volte. Ai, Titi, eu quero que o cara volte. Por favor, me diz, faz macumba, faz despacho, faz... Pode ser o despacho e a macumba mais bem feita. Mas se você não se amar em primeiro lugar, não vai adiantar de absolutamente nada. O cara vai voltar e vai embora. Então, não adianta fazer a macumba. Ao invés de gastar dinheiro com a macumba, e nada contra a macumba. Se você quer fazer, faça a sua macumba. Mas eu tô falando com você. Vai voltar e vai embora. Então, ouça, Titi, o mais importante não é a macumba, não é o ex voltar. Ah, mas ele tá com outra, Titi, não tem jeito mais não. Mas ele tá com outra, preste atenção. Pega esse mato. Ele tá com outra. Por quê? Ah, me trocou. Sim. Agora olha pra você. Você ficaria com você? Você sairia com você? Você transaria com você? Se não, é por isso que ele tá com a outra. E aí o que você faz? Fica triste com o titia porque o titia tá puxando sua orelha? Não. Tá na hora de você se amar. Porque se você se acha gata, se você se acha incrível,
Se você se acha sensacional, gostosa, maravilhosa, incrível, se você sabe fazer aquela massagem que é poderosa, vai por mim, é poderosa, lá na sua periquitinha para deixar ela bem feliz, você entra numa energia de segurança, de autoconfiança, de força, de coragem, de tudo de mais maravilhoso nessa vida, que coloca a sua energia lá embaixo. Até o ex vai olhar para você. Até o ex vai esquecer a outra. Mas não se você não se coloca como prioridade. Não se você não se veste bem. Não se você não cuida aí, né? Não capina o jardim, se é que você me entendeu. Não, se você continua sendo aquela velha chata da Praça é Nossa, que tá o tempo todo pensando, tá o tempo todo cobrando o cara, ele não quer ser cobrado. Por isso, né? Não é o que dizem? Que a ex não cobra nada do cara? A ex não, a amante, não é isso que dizem? Que a amante é maravilhosa? É isso. Aí você fala assim, titia, mas eu não sou amante. Não, não é. Claro que não é. Mas aí é que tá o segredo. Se você foca na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos, e muda a vibração da sua energia, e começa a ser a pessoa que não precisa que ele faça A, B, C, D, E, F, G, H para você. Você sai daqui, minha amiga, e vem pra cá. Entendeu? Não dá pra ver, não? É por isso. É porque você alcança um nível tão alto que agora ele vai ter que lutar por você, porque você subiu de nível. Você tá incrível, você tá irresistível, você tá sensacional. Outros homens vão olhar para você e aí ele vai começar a ficar preocupado. Ele vai falar assim: ué, cadê aquela mulher que eu deixei capenga com os peitos balançando, com o sutiã arriado? Não existe mais, né, meu bem? Por quê? Porque você é incrível, tá cuidando de si mesmo, tá saindo com as amigas, tá por aí cuidando da vida, tá se achando incrível, maravilhoso, sensacional, tá aproveitando a vida, tá aprendendo aqui com a titia Raiz a se amar e a se valorizar. E é justamente isso que faz você sair dessa posição de fragilidade, de fraqueza, de incapacidade para esse lugar maravilhoso onde você se dá o valor, se dá o respeito e atrai isso. Gente, o mais importante é atrair isso para você. Se você não atrai, se você não é uma pessoa que emana uma energia de força, de coragem, de poder pessoal, se você não é essa pessoa que por onde você passa, as pessoas olham para você e falam assim: nossa, quem é essa? Maravilhosa diva. Tá na hora de cuidar da sua energia. Tá na hora de começar a olhar os cabelos brancos que tu tem aí. E quando eu falo dos cabelos brancos, mais uma vez, é só uma ilustração. É para você que esquece do mínimo. Para você que esquece de se amar, para você que esquece de olhar para você mesmo enquanto tu tá preocupado com a vida dos outros, cuidando dos outros. Titia sempre vem aqui trazendo esses conselhos, essas orientações para falar para você que o mais importante da sua vida é você se priorizar. Tá se priorizando? Tá se amando? Tá se cuidando? Ou você tá deixando a vida passar, esperando daqui, sei lá, vamos ver daqui quando eu tiver 70 anos eu estudo. Filho, com 70 anos você vai fazer o que da vida? Conta pra mim. Tô dizendo que os 70 anos acabou? Não. Eu tô dizendo que se você pode começar hoje, comece hoje. Vai esperar os 70 anos para quê? Quando você tiver 70 anos, seu vigor vai estar um pouco menor. Tudo bem que tem gente hoje de 70 anos que dá de 1000 e muitos de 20. Mas o que eu quero dizer, gente, é que inevitavelmente de 100 ninguém passa. Ou tô mentindo? Então, para que esperar 70, 80, 90? O tempo tá acabando, meu amor. Essa é a verdade. A gente tem que ser
realista. O tempo não espera ninguém. O tempo acaba. Daqui a pouco, você vai estar olhando a felicidade dos outros no lugar de ser feliz. E eu quero o quê? Que você seja feliz. Então, não se perca de você. Não foque tanto nas outras pessoas. Não foque demais em se preocupar com a vida das outras pessoas. Seja mais egoísta. Quando você acaba sendo egoísta, por mais difícil que seja no início, você muda a sua energia, muda a sua frequência de um jeito que você começa a se analisar. Você começa a falar assim, caramba, não é que eu tô mais bonita? Não é que eu tô mais gata? Não é que eu tô mais sarada? Falando nisso, ó. Sou magrinha, gente, mas tô no grau, ó. Viu? Por quê? Porque eu acordo cedo, acordo 5 da manhã. Eu vou fazer minha exercício em casa. Eu adoro fazer meu exercício em casa. Ai, não gosto de academia, gente, não gosto. Não gosto de academia, ficar lá suando na frente do espelho, levantando assim. Eu uso o meu próprio corpo e tá dando super certo. Faço calistenia em casa. Tô com a saúde em dia, tenho que ir no médico, né? Cuide da saúde. Quanto tempo você não faz um check-up, minha querida, linda, maravilhosa do coração? Quanto tempo você não vai no médico? Quanto tempo você não vai no ginecologista? E falando nisso, eu tenho que marcar tudo isso. Esse ano de 2026 entrou, foi uma loucura, não deu tempo de fazer nada, mas agora eu vou começar a marcar meu médico. Até porque apareceu um negócio na minha pele aqui que eu tenho que resolver. Ai, é a vida. E se eu não resolvo, quem vai resolver? Ninguém. Você vai resolver pra mim? Vai? Não vai. Eu vou resolver seus problemas? Não vou. Então, vamos viver esse momento de autocuidado. É assim que você dá o primeiro passo, não esperando o cara voltar para sua vida, enquanto a sua vida nada está acontecendo. Comece a tornar a sua vida incrível. A partir do momento que você faz a sua vida se tornar incrível, a partir do momento em que você é maravilhosa, sensacional, você se sente maravilhosa, sensacional para você mesma, você vai estar dizendo para o mundo, olha mundo, me respeita porque eu cheguei aqui, olha mundo, não brinque comigo, porque eu sou incrível, sensacional, maravilhosa. Deu para entender? E é por isso que esse canal existe. Aqui esse canal é assim. Titia já tem 2 canais no YouTube de conselhos amorosos para você. Depois tu passa lá, vai conhecer os outros canais. Mas aqui eu abro a câmera em vários ângulos, de diferentes ângulos, pra gente bater um papo sobre autocuidado, bater um papo sobre amor. Às vezes hoje eu gravei aqui, porque eu preciso gravar para esse canal. Pode ser um outro dia que a gente vai na praia. Tem um vídeo que vai subir, que eu já subiu, não sei, que eu fui na praia, levei vocês. E assim a gente vai conversando, batendo esse papo terapêutico para você que quer se tornar irresistível, despertar a sua melhor versão de você mesmo e precisa de apoio terapêutico, manda e-mail para a titia. Tá aqui embaixo na descrição para você. Quer conhecer a minha história trágica romântica? Também tá aqui embaixo na descrição para você. É o único link, pode clicar, é confiável. Então é isso. E a gente se vê no próximo vídeo com mais bate-papo, com mais troca. Me conta aqui embaixo que eu adoro saber, tá bom? Eu espero você. Um beijo grande. Até a próxima. Fui.